Dependendo de como você faz a pergunta, você induz uma resposta. Já parou para pensar nisso? Você já fez a pergunta de deu duas opções para ela? Prefere que eu ensine você ser uma manicure reconhecida? Faz isso. Reconhecida e bem remunerada, ou reconhecida e ganhar 10 mil por mês? Qual você prefere? 10 mil por mês. Então, o que vai definir se você vai escolher uma Roma ou outra? O critério da Atratividade. Isso. Então, será que eu devo falar de dinheiro ou não? Uai, bota as duas coisas, uma com dinheiro e uma sem dinheiro, e pede para elas votarem. Bem-vindo a 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência às 7h47 da manhã. Eu sou manicure, inclusive eu estou em atendimento e sempre estou te acompanhando. E Que eu bom. já tenho lançamentos, né, há um ano e agora estou com uma equipe de lançadores, né? E o meu nicho é esmaltação em gel, subnicho é esmaltação em gel. E eu tô com uma dúvida na minha Roma, né? A minha Roma é transforma mulheres comuns em manicures reconhecidas e bem remuneradas, que foi a pesquisa que a gente fez, né? A minha dúvida é se eu coloco valores nessa Roma, né? Coloco valores de ganho, ou se eu deixo assim, se eu deixo com essa promessa, né? Entendi. Aí a gente vai falar de atratividade. O que vai guiar você é o quão mais atrativo isso vai ser para o seu mercado. Uhum. Em via de regra, quanto você ganha? Perdão, é porque agora você falou de bem remunerada, a gente tem que entrar nisso, né? Eu não perguntaria o peso de ninguém, mas se ele é personal trainer, eu perguntaria. Porque Sim. aí é isso. Hoje, como o meu foco é o digital, eu diminuí a minha agenda, mas uma profissional na minha área, ela consegue ganhar Quanto você ganhava quando você não diminuiu a sua agenda, perdão? uma média de 9 a 10 mil reais 9 a 10 mil reais por... por mês. Então tá bom. Deixa eu te perguntar, você conhece as manicures, né? Você já andou com vários. Como? Você conhece muito manicure, né? Sim, eu tenho mais de Tá. 2 mil. Você tem mais de 2 mil? Mais de 2 mil alunas. Alunas hoje. Então tá bom. O que você acha que é mais atrativo? Eu vou ter que te perguntar para você, tá? Porque eu não conheço as manicures. Eu nunca fiz unha. Tá bom? Tá. O que você acha que é mais? Vou te dar duas opções. Eu te ensino a ser bem remunerada e reconhecida, ou ser reconhecida e ganhar de 9 a 10 mil reais por mês. Qual dessas opções você acha que as manicures, se elas tivessem uma opção de livre escolha, elas escolheriam? De 9 a 10, a segunda opção, bem remuneradas de 9 a 10 mil reais. Então aqui a gente estabeleceu que para o seu público-alvo, bem remunerada é menos atrativo do que 9 a 10 mil por mês. Né? Sim. Então assim, propostas mais atrativas são mais fáceis de vender. Propostas mais atrativas são... Então, mas isso provavelmente você já sabia, né? Então, eu sabia, porém, a gente fez a pesquisa, né? E aí, na pesquisa, elas pediram reconhecimento, né? Transformam mulheres comuns em manicures reconhecidas e bem remuneradas, né? Pesquisa é uma coisa Então, super complicada. Dependendo de como você faz a pergunta, você induz uma resposta. Uhum. Já parou para pensar nisso aí? Sim. Dependendo Verdade. de como a gente faz a pergunta. Se a gente faz uma pergunta aberta, ela vai falar o que ela acha que ela quer. Mas você já fez a pergunta de deu duas opções para ela? Você prefere que eu ensine você ser uma manicure reconhecida? Faz isso. Reconhecida e bem remunerada, ou reconhecida e ganhar 10 mil por mês? Qual você prefere? 10 mil por mês. A Você promessa? acha, eu acho, é você, né? Você acha que elas vão preferir isso, né? Mas Sim. agora com duas opções você vai afunilando a pesquisa. A questão eu não fiz essa, a gente não fez, na verdade, eu, né, tenho o rapaz que está trabalhando com essa parte da pesquisa para mim,
E agora eu não lembro se a gente tinha essas duas opções de pergunta. Atenção que Eu não tinha. acho que não tinha. Não tinha, tá tudo bem. Então, eu falo, a gente super cuidado com pesquisa, porque a gente influencia as respostas dependendo da pesquisa que a gente faz. Uhum. Tá, mas continua. Você já tinha uma noção que era atrativo, que era mais atrativo, mas você eventualmente ainda está em dúvida, né? O que está te Tô. deixando reticente? Para impactar essa Roma, para o que eu consigo impactar com elas. De quando eu falar, eu anunciar, né? Eu colocar lá na minha bio, ela olhar e dizer assim, é isso que eu quero, né? Eu quero isso, eu quero ser Tá. uma profissional, porque eu, consequentemente, quando, né, as minhas alunas elas têm o reconhecimento, elas são bem remuneradas, porque aí eu trabalho para que elas valorizem o alto ticket delas, né, de trabalho. Então, como elas entregam qualidade, elas podem precificar e aí automaticamente a agenda delas vai afunilando de horário e elas conseguem precificar e aí o reconhecimento elas podem colocar o preço que elas querem e aí elas conseguem ser bem remuneradas. Só que aí a dúvida era de valores mesmo, né? De colocar o valor na Roma. Então tá bom. Então, ó, eu vou te dar um critério para você avaliar. Critério é tudo, né? Sim. Como é que eu sei se uma coisa é melhor que a outra? Ela depende do critério. Eu estava falando aqui com uma outra colega, não essa passada. Ela, será que eu faço isso ou aquilo? Eu falo, depende do seu critério de sucesso. Uhum. Critério é tudo. Aquele aluno é melhor ou pior que aquele outro? Depende do critério. Se o critério for matemática, é um critério. Se o critério for português, é outro critério. Se o critério for a média de todas as notas, é outro critério. Então, eu vou te dar o critério que aumenta a sua chance de sucesso. E o sucesso é medido pela velocidade de 6 em 7. Está preparado para o critério? O critério não necessariamente... O critério nesse ponto se chama atratividade. O que eu recomendo vocês perguntar o que é mais atrativo para elas. Certo. E, mediante a sua resposta, vai vir uma primeira, que eu vou chamar de hipótese. Ó, a gente fez uma hipótese aqui, que 9.000 é mais atrativo. Nem sempre é, mas pode ser que seja, pode ser que não. E aí você depois que você tem esse critério e tem uma hipótese de atratividade, você vai verificar com ela. Você bota a sua ruma atual versus a nova. E você coloca as duas para competir por um critério. Competir sadiamente por um critério. O critério é... 6 em Qual que é? 7? Não. O Não. critério de vencer... Perdão, o critério de competição de duas romas deve ser... Como é que eu vou julgar quem é mais melhor ou não? Não entendi. Sem problema. Se eu tenho duas romas, Certo. vou colocar duas cartas aqui para você visualizar. Escolher umas cartas boas. É Duas atratividade? é atratividade. Esse Uhum. critério deve te nortear. Então, o que vai definir se você vai escolher uma Roma ou outra? O critério da Atratividade. isso. Então, será que eu devo falar de dinheiro ou não? Uai, bota as duas coisas, uma com dinheiro e uma sem dinheiro, e pede para elas votarem. Uhum. E elas vão votar naquilo que é mais atrativo. Você pode até perguntar o que é mais atrativo, você pode perguntar qual que elas preferem. Se eu quisesse fazer um curso de cabo a rabo, te levasse a esse objetivo número 1, objetivo número 2, qual você preferia que eu fizesse? Uhum. E aquilo vai te dar um coeficiente, ai meu Deus, a palavra difícil, vai te dar uma nota, uma, uma quantificação de atratividade. Uhum. É simples, né? Aí a gente fica quebrando cabeça. E essa atratividade vai te nortear. Nortear é Uhum. te dá norte, te dá direção, te dá insight.
Dito tudo isso, pode ser que mesmo que elas acham mais atrativo, você pode ir para um outro lado. Mas você vai para esse outro lado sabendo que vai te dar mais um trabalhinho desnecessário. Porque a atratividade é um critério importante na Roma. E lembra, pesquisa super importante, sabendo que dependendo de como você faz a pesquisa, você induz. Sim. Às vezes a gente faz pesquisa para induzir a nossa resposta. A resposta que a gente quer. E tá tudo bem, é o ser humano. Mas uma vez que você bota as hipóteses, você testa elas, você faz uma pesquisa, depois afunila. Faz uma pesquisa mais geral, depois afunila. Isso. Qual que você prefere? Tem uma época que eu fui num hotel muito legal. Meu irmão passou a lua de mel lá. E é um hotel meio lá em Portugal, que chama Vila Joia. Muito bom. Ele tem, tipo assim, hotel para você passar a lua de mel, super chique, assim. Mas a proposta dele é que ele é um hotel gastronômico. Tem um restaurante muito bom. Tem gente que fica lá só para ir no restaurante. Desse Vila Joia. Joia com Y. E é um lugar onde não só a gastronomia é importante, mas os vinhos são. E aí a gente foi lá e quem me recomendou foi um amigo meu. E a esposa dele não gosta de vinho. Não é chegado em vinho. E ele me conta uma história interessante. Chegou lá o sommelier, e é um hotel super chique para os vinhos, tá? Então, para quem gosta, é um show de bola. Aí o sommelier, né, que é o cara lá que boladão dos vinhos, chegou para ela e falou assim: você gostaria de beber qual vinho? Ela falou assim: não sou de vinho. Ele falou assim: sério? Que legal. Posso tentar descobrir o vinho que você gosta? Ela: pode. O pai desse meu colega era um grande amigo do dono do hotel. Então eles estavam sendo tratados melhor que as pessoas que tratam, tá? Não tô recomendando, não sei se vai acontecer isso. Então tá bom. Ele foi lá dentro lá da adega dele e trouxe uns 5, 6 copos. E falou assim: toma esses aqui. Qual deles você gosta? Qual deles você... Não é que você gosta, qual deles te agrada mais? Aí ela tomou 6 e ela falou assim: esse e esse. Aí ele teve um insight. Interessante. Aí voltou lá dentro novamente, sabendo a direção mais ou menos do que ela gostava, e trouxe outras 6 opções. Só que aí as 6 opções eram... Eu não sei se ela escolheu branco ou tinto, mas vai supor que os 2 que ela escolheu fossem branco. Ou ele falou assim: parece que ela não sabe, mas ela gosta mais de branco. Então eu vou trazer só branco. Aí ele trouxe diferentes brancos. Sabe-se da Alemanha, da Argentina, sabe-se de onde ele trouxe. Provavelmente tudo de Portugal, né? Porque é uma das coisas. E desses 6 aqui, qual que você gosta mais? Aí ele pegou e escolheu. Ela pegou e escolheu mais 2. Eu não sei se foi exatamente assim. Eu tô recriando uma coisa que eu não lembro de memória exatamente. Sim. E ele fez isso umas 3, 4 vezes. Aí falou assim: e agora? Só tem esses 2 aqui, ó. Qual que você prefere? Aí ela escolheu o primeiro. Falou assim: uau! É esse. Aí ele virou para ela: então tá bom, ó. Só para você entender, você gosta de vinhos assim, assim, assado. Quando você for pedir, pede assim, assim, assado, que você vai dar certo. Hoje ela ama vinho. Ama Só foi assim. vinho. Ela só não tinha tomado o vinho que ela gostava. Não sei se é muito doce, muito seco. Tem gente que gosta do seco, tem gente que gosta do doce, né? E eu acho que não é simples assim, porque o vinho depende de com o que Então você eu, come, né? O que eu quero digamos, dizer é que é um pouco disso com pesquisa. Toma cuidado para você não fazer uma pesquisa muito simples. A pesquisa tem que ser feita várias vezes. Entendi. Ela gosta de reconhecimento e dinheiro. Alguma coisa nessas linhas. Então vamos testar algumas hipóteses aqui. Prefere isso. E aí você vai afunilando até que você chega numa que, ela quer ganhar 10 mil. Ou não, ela quer só ser reconhecida. Então aqui você vai fazendo isso com as suas pesquisas. Mas o critério dela é ela sentir prazer ao tomar aquela bebida. sim, O seu critério é? reconhecimento e remuneração, que é a dor dela. Esse aí, não, esse não é o critério de avaliação da Roma, não. O critério de avaliação da Roma é
Ai, fugiu a palavra. Começa com A, Atratividade. atratividade. E você não precisa perguntar para ela, o que, que é mais atrativo para você? Você pode, qual que você prefere? Ele não chegou a falar assim, qual que é mais a sua paleta gosta? Não. Uhum. Porque as pessoas não entendem muito essa linguagem de atratividade. Uma linguagem um pouco mais técnica, estratégica de marketing. Uhum. Mas você fala assim, você preferia que eu fizesse isso ou isso? Dá duas opções. Ah, isso ou isso? Isso, isso. Isso, isso. Isso, isso. E isso vai te dar um norte, vai te nortear, vai te direcionar a entender o que é mais atrativo para elas. E eu consigo. O meu lançamento tá para 16 de maio, né? Dentro do Fórmula. A gente tá Sim. fazendo ao pé da letra, assim. A princípio, tudo ao pé da letra, como. Eu acho que eu tô no meu perfil pessoal. Eu sempre entro Aham. no perfil pessoal aqui. Não tem problema. E aí, a outra pergunta seria que se eu posso mudar essa Roma a qualquer momento, antes Ah, do lançamento. você deve. E eu acho que nesse processo, 16 de maio, ainda dá tempo. Eu não recomendo muito, não. Mas A ainda dá gente tempo. Pergunta usa. isso no seu Instagram. Aham. A gente vai começar com os anúncios e com o projeto mesmo na segunda-feira. Assim, o primeiro lançamento nada é perfeito. Uhum. Mas fica a dica. Que bom. Consegui Tá fazer a bom? pergunta e começar os trabalhos. Show. Ó, dica para você. Segunda dica número 2. Uhum. E dica é tipo aquela coisa que você é super livre para fazer ou não, tá bom? Só uma dica. A nossa colega anterior, a Hannah, ela me perguntou sobre alguma coisa e eu acabei dando uma dica para ela. E qual foi a dica que eu dei para ela? Você estava escutando? Foi de ela colocar a data A data do quê? do lançamento dela. Colocar datas. Mais ou menos. A data do quê? Essa A aí data, é muito. a data do 6 em 7 dela. É. É diferente colocar a data do lançamento. Porque a Sim. data do 6 em 7 é a data da casa pronta. Ela era arquiteta, ela entende isso. Uhum. Então, a data do lançamento seria falar a data da fundação, a data da parede, a data. É importante Uhum. você colocar a data do seu Eu coloquei o do primeiro. projeto só do primeiro. E isso é um erro clássico. Eu vou falar de erro no meu ponto de vista, tá? Não quer dizer que eu tô certo. Sim. Mas o faixa branca, ele coloca a data só do primeiro. Ele não planeja a casa inteira. Não, nós já estamos com as datas dos próximos cursos, dos próximos lançamentos. Quantos? De 2 em 2 meses até o final do ano a gente colocou. Então tá bom, são quantos? Agora de cabeça eu não sei, mas é maio. Tá um pouquinho, tá um pouquinho, tá um pouco, eu vou falar com muito cuidado, tá? Tá um pouquinho falho o seu projeto. Tem que colocar a data do Do 6 em 6 em... 7. Pois é, E aí. você sabe mais ou menos quantos lançamentos demoram para chegar lá. Se chegar antes, tá tudo bem. Quem reclamou para a casa estar pronta antes? Acho que poucas pessoas. Uhum. Mas você tem que colocar a data do seu 6 em 7. Senão o projeto está semi-pronto. Como eu já tive um lançamento anterior que foi bem legal, né? O valor eu acabei projetando agora para esse primeiro lançamento já. Eu Tudo, disse para ele. tudo bem. Mas Se chegar, tá tudo bem. Mas é importante você colocar as datas do seu 6 em 7 e replanejar. Tá bom? Essa foi a dica que eu dei para ela. Eu reforço essa dica para você. Tá bom? E quer dizer que no final do dia hoje, você quer ter uma coisa, você quer saber a data que a sua conta do seu gateway de pagamento, por exemplo, Hotmart, vai ter 100 mil reais feitos em 7 dias lá, faturados. Em 7 dias, você vai ver essa data. E aí você vai recalculando à medida que você vai tendo outros inputs.
Então, eu sou professor, trabalho com educação, já trabalho com Ó, educação há mais de 25 anos. opa, Lhe descobri ano passado, venho acompanhando, né? Tentei ingressar no Fórmula, adquiri, mas não fui um bom aluno, não acompanhei. Criei um produto digital com base no que eu tenho de conhecimento de educação há 25 anos, mas por não ter seguido esse passo a passo, ele ainda não alavancou, né? entendi. E qual área da educação? Então, sou professor de matemática e física, mas eu coordeno instituições educacionais há mais de 20 anos. Então, a pandemia gerou uma lacuna muito grande de aprendizagem e nós montamos um projeto chamado Zero Dúvida, Opa, para ajudar as crianças do 4º ano ao 9º ano, principalmente, né? Então, não é um produto só do Eduardo, é um produto que envolve uma série de quarto colegas ano, do quarto ao nono? do 4º ao 9º, Tá, nada. É e qual... matemática, língua portuguesa, história, geografia e ciências. Legal. Matemática, português, história, geografia e ciência. Quarto ao nono é bem as matérias principais, né? Sim, Depois do nono entra um pouco mais de física, química, aquela coisa toda, mas até o nono nem tanto, né? sim, É perfeito. mais matemática. Então tá bom. E qual a sua pergunta, Eduardo? A minha pergunta seria, qual aroma que você identificaria para... A nossa persona é a mãe é que efetivamente compra, mas É, a grande dor dela é, será que meu filho aprendeu o que deveria ter aprendido nesses 2 anos de pandemia? Como recuperar esses conteúdos? Então, eu queria ter uma grande chamada para essas mães. é interessante. Você tem a resposta na sua fala. A gente pensa muito, eu falo da palavra atrativo. Atratividade é uma coisa relativa. O que é atrativo para uma mãe é diferente do que é atrativo para a própria criança. Eles têm prioridades diferentes dependendo da idade. Mas se você acha que o grande sofrimento é saber isso, você pode ensinar ela a conseguir essa resposta. Ela tem duas dúvidas no seu caso. A primeira dúvida é se ele aprendeu o suficiente. A segunda dúvida é se a resposta é não, como é que ele recupera? Perfeito. E aí você tem que é atrativo para elas. Eu ensino mães a descobrirem se blá 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 blá. Você pode colocar até um e caso não saiba como remediar isso. Eu ensino mães a terem a certeza de que a resposta deve ser mais complicadinha do que uma simples prova, né? Porque senão a prova ela já teria essa ideia com a nota do filho. Mas deve ser um pouco mais complicado do que isso. Porque se o filho está tirando zero, perdão, se o filho está tirando abaixo do esperado, ela tem essa resposta. Então ela não quer saber se, ela só quer conseguir remediar. Mas se você acha que ela tem essa dúvida, então a resposta é um pouco mais complicada que uma prova, né? Eu iria nessa linha. Nós temos uma série de aulas gravadas, o PDF liberado e o banco de questões já com a resposta em vídeo. Então, ele Sim, pode fazer o estudo no horário dele, do jeito que ele quiser. isso é muito Porém, bom. a gente está pensando numa monitoria ao vivo, numa Sim. monitoria online. E eu não Uhum. consigo verificar como isso poderia ser escalável. Ah, entendi. Eu tenho dois modelos que eu faço isso. E eu escalei. Então tenho essa resposta. De um ponto de vista mais empírico. Tá bom? Sim. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você distinga, diferencie, é níveis de serviço. Tá bom? Eu dou um exemplo clássico da academia com a academia Smart Fit aqui no Brasil. Não sei se no Rio tinha muito, mas aqui em Brasília é uma febre. Sim. Tem Tinha. vários programas lá, você paga, sei lá, R$ 97, R$ 147, não sei quanto está custando. Mas paga barato e você tem acesso a todos os equipamentos, suas dúvidas respondidas por um profissional lá dentro. E funciona. É super limpinho lá, show de bola. E se você tem uma dúvida, tem uns carinha com a camisa lá e ele vai te ajudar. Pelo menos é a minha experiência com a academia. Aí depois ele tem um outro serviço que é um personal trainer. É diferente. O personal ele vai lá e faz o exercício com você. Não sei se você já fez um com personal, mas é mais ou menos assim.
E os dois coisas são escaláveis. Porém, eles têm níveis de preço diferentes. Então, e os dois emagrecem ou ficam fortes. Talvez o personal fica mais rápido, ou não. É uma questão de comprometimento também, tem um pouco disso. Às vezes o cara paga e não faz. E tá tudo bem, é um jeito do ser humano, na academia ou em qualquer outro modelo de negócio. Então, eu costumo chamar isso da classe econômica, da classe executiva e da primeira classe. Quando a gente vai para Portugal, a gente tem uma visão das três classes. Na verdade, a gente vê duas. A primeira classe é tão exclusiva que você não tem acesso a ver quem está lá dentro, porque ela fica mais à parte. Mas na classe executiva, eles fazem questão de fazer você passar na frente dos caras lá com a poltrona reclinável, com champanhezinho logo de cara. E, tipo, dá uma vontade, né? Tentador. Então, eu acho que você tem que imaginar o seu negócio desse jeito. O que você falou não é escalável, depende do preço. Mas se você precificar de acordo, você consegue escalar. Então vamos trazer isso para o nosso mundo agora. Eu dei o exemplo da Smart, eu dei o exemplo do avião, eu falei assim, Érico, mas eu estou falando de educação. Eu falei que eu tinha resposta, não falei? Sim. Eu tenho um programa que chama Fórmula de Lançamento. Ele é a minha classe econômica, apesar de muita gente achar que não é econômico. Né? Mas enfim, a passagem de Brasília, do Rio para Lisboa também tão barata não é. Mas tem uma classe econômica. Depois eu tenho um outro nível de serviço que chama mentoria. Na mentoria, eu ofereço, né, a minha mentoria chama Insider. Eu ofereço, uma vez que o cara lança, eu tenho um faixa preta sentando individualmente com ele, individualmente por 1h10 e falando. Abre o lançamento dele e fala exatamente o que ele tem que fazer. E eu sou faixa preta e às vezes eu mesmo faço as análises. Eu faço isso ao vivo para mostrar um pouco para as pessoas, aquela coisa toda. Contudo, a minha análise é feita pelos faixas pretas naquilo. Então, na sua área, tem faixa preta. Faixa preta é uma pessoa qualificada que você denomina como faixa preta segundo o seu critério. O meu critério é fazer 2 milhões por ano, como eu denominei faixa preta. Mas o seu pode ser outro. O seu critério é um domínio naquela específica área de dúvida. Então, num preço que seja condizente, você consegue escalar isso. Você só vai ter que pagar alguém que é faixa preta. Custa caro, né? Faixa preta. Um pouco mais caro, tá? Aquela coisa, dependendo do mercado, custa diferente. Os meus custam muito caro, porque, enfim, eles fazem 2 milhões por ano, né? Muito caro, que bota o preço da minha mentoria lá em cima, mas é porque eu não quero negociar sem um faixa preta. Mas, enfim, eu podia botar monitores, que é mais barato. Você pode, Enfim, você pode falar o preço? o preço da minha mentoria é R$45 mil à vista. Sim. Ou R$65 mil a prazo, por um ano. Então a gente está falando, se o Fórmula custa 7 à vista, 7 é cerca de 7 vezes mais caro do que o preço do produto da classe econômica. E tem muita gente que quer a classe executiva. E tem muita gente que não quer. Pensa na Smart Fit, pensa no próprio aerolinha, mas pensa numa empresa aérea. Não, é um negócio difícil, duro, margens pequenas. Eles não colocam classe executiva nem primeira classe à toa. Se não desse lucro, eles não colocavam. Inclusive, eles faturam mais na executiva do que na econômica. Vocês tem um vídeo no YouTube que mostra a economia disso. Ele calcula exatamente. Não, eu lhe agradeço muito porque assim, o projeto que a gente criou já está pronto. Falta exatamente o lançamento. Quando você fala que algumas pessoas acham caro para o que a gente é capaz de atingir e escalar, basta ver o número de crianças que tem no nosso país do 4º ao 9º ano, é um investimento factível. Total. Eu entro em contato de que forma? Perdão? Eu entro em contato de que forma para poder adquirir? Ah, tá. Eu vou te falar, eu abro essa mentoria 1 a 2 vezes por ano. Então, eu abro essa mentoria durante o dia, vai ser no dia 16 de julho, a próxima mentoria. E vai ser durante um evento do Mundo FL. Você pode aplicar para participar. Então, eu faço um evento
e eu só abro lá dentro. É um pouco de eu filtrar meus alunos também, sabe? Tem gente que abre a qualquer hora, em qualquer tempo. Do jeito que eu estruturei minhas mentorias, eu faço isso 2 vezes ou 1 vez por ano. No momento eu estou fazendo 2, eu estou cogitando em fazer 1 vez só. A abertura. Mas é mais para um processo didático mesmo. Eu vou testando e vou vendo o que funciona melhor. Porque num processo de mentoria, é diferente de um processo de treinamento e curso. Por exemplo, eu vi que as 2 convidadas anteriores, elas eram participantes do meu curso. E no meu curso eu dou dicas. Eu sou mais leve. Se elas implementam ou não, tá tudo bem. Na minha mentoria não é bem assim. Na minha mentoria eu tô acompanhando, né? Então, se der errado, eu tô olhando. É tipo o personal trainer. É difícil, pô, lá na academia, na Smart Fit, ele falou para fazer 20 minutos na esteira. Você quer fazer 10? Faz. Tá tudo bem. Mas você tá na frente do personal, ele vai te incentivar a fazer do jeito certinho. Porque ele sabe que se você não tiver resultado, você para de pagar mais caro, né? E a minha mentoria, ela é diferente do meu curso em si, porque eu prometo a faixa preta. Então a faixa preta é 2 por ano, 2 milhões por ano. Então eu sou um pouco mais enérgico. Enérgico... e se eu falar a palavra enérgico é errado. Exigente é a palavra certa. Então eu vou atrás do aluno, eu encho o saco do aluno, eu insisto para ele fazer as coisas, eu já não falo dica, eu já dou um relatório. Do próximo lançamento, se ele não implementar, ele fala comigo de novo, entendeu? É um planinho um pouco mais diferente. Mas eu tenho que precificar ela mais alta porque eu tenho custos muito mais altos. Um faixa preta fazendo isso é caro. Dá para baratear. Como é que eu faço isso? Arrumo um monitor, mas eu não queria baixar esse nível de qualidade, sabe? Então eu resolvi fazer a coisa e precificar de acordo. Então, e aí depois da mentoria tem um outro nível, que é a minha primeira classe. Olha que louco. Minha primeira classe é quando o cara, para ele ir para a minha primeira classe, ele tem que qualificar. Eu só instruo na primeira classe depois da faixa preta. Hoje eu tenho 161 faixas pretas que eu estou mentorando num programa que chama de 2 para 10. De 2 milhões para 10 milhões. Mas esse você não pode só pagar. Não é tipo o personal que qualquer um que tem dinheiro vai lá e paga. Não, esse você tem que merecer. Você tem que primeiro ter o resultado para aplicar e se candidatar. A gente vai ver isso. Porque vai ser mais intenso também, enfim. E vai ser mais caro também. Aí já custa mais de 100 mil reais por ano. Mas assim, 100 mil reais para alguém que ganha 2 milhões, né? E é uma promessa de 10 milhões, não uma promessa de 2 milhões. Então, são níveis de vida diferentes, tá? Eu espero que... Eu não posso colocar um cara no 2 para 10 que não fez nenhum 6 em 7. Não, aí ele tem que entrar para a mentoria do 6 em 7, né? Aquela coisa toda. Mas eu quero dizer que eu escalei isso. E lá é interessante, vender um produto de 50 mil é diferente de vender um produto de 7 mil. Ou de 2 mil. Então, legal de você participar do Mundo FL é você ver eu vendendo. Porque você vai descobrir como é que vende diferente. É um pouco diferente.